O Neymar completa hoje 29 dias sem jogar futebol. Ele está fazendo a fisioterapia, está trabalhando na academia, está fazendo o treinamento na academia. No campo, são 29 dias sem Neymar. Então ele joga contra o Coritiba, na Neoquímica Arena, véspera da convocação. O presidente, no dia da convocação, que era dia 18 de maio, falou, não, o presidente Marcelo Teixeira, se perigar, joga até contra o São Lourenço. Não jogou. A verdade sobre Neymar preocupa o Brasil. O que estão escondendo? Atenção, torcedor. A situação de Neymar pode ser muito mais grave do que imaginávamos. O camisa 10 já está há quase um mês sem jogar, ainda não voltou aos treinos com bola. E agora uma pergunta assusta todo mundo. Aí os médicos do Santos diziam, olha, não, ele volta, vai voltar rápido. Não jogou contra o Grêmio. O Brasil se apresentou. Teve também o jogo contra a Recoleta Sul-Americana, não jogou. Fez uma ressonância no dia da apresentação à seleção brasileira. Ele ainda estava à disposição do Santos no dia 26. No dia 27 ele chega à seleção brasileira, faz uma ressonância. E aí se descobre que a lesão era muito mais grave do que aquela que era divulgada. Falava no Santos, não, é só um edema é inchaço. Não era inchaço coisa nenhuma. Era uma lesão muscular de grau 2, é o que foi anunciado. Aí Neymar foi para o Maracanã, mas obviamente não podia jogar contra o Panamá. Depois a gente viajou para os Estados Unidos. A gente fez o amistoso contra o Egito. O Neymar sequer foi a Cleveland. Fez mais uma ressonância. Veio a estreia com o Marrocos. Ele foi ao estádio, foi ali, cumprimentou todo mundo. O Neymar é uma atração, mas não tinha condição de jogo. E não sabemos quando vai acontecer esse retorno ao campo. Não é a jogo, não. Ao campo. O Neymar faz hoje 29 dias sem campo. Eu sou era um dos mais otimistas, né? Confesso que agora começa a me preocupar. É ruim, né? 29 dias sem campo é ruim. Começa a me preocupar porque a minha esperança era que o Neymar estivesse à disposição para jogar alguns minutos contra o Haiti. E, pelo visto, isso não vai acontecer. Então isso começa a me preocupar bastante, porque por mais que ele esteja à disposição na próxima fase, ele precisa também de ter minutagem. Porque uma coisa é você passar pelos treinamentos, outra coisa é você jogar. Você precisa ter minutagem. Então, realmente me preocupa. Continuo com muita esperança de que o Neymar possa voltar o mais breve possível. Já passou tanto tempo, né? Mas já começa a me preocupar de verdade. E tem um detalhe, seguindo o raciocínio do Felipe Melo, Rizek, que é a questão do ritmo de jogo. O cara pode ser muito talentoso, que é o caso do Neymar. Isso não se discute. Não cabe discussão. Ele é muito talentoso. Ele consegue, e continua acreditando que ele consegue fazer diferença em uma, duas bolas, jogar 5, jogar 10, jogar 15 minutos. Ele pode sim fazer a diferença, porque ele tem muito talento. Mas só o talento não basta sem você estar bem fisicamente. Vocês abriram falando que é a Copa da Intensidade e tal. É isso que eu ia falar agora. Perfeito, Denilson. Por isso que eu estou falando isso, para eu não ser incoerente nos meus comentários. A Copa do Mundo, até esse momento, tem me mostrado jogos muito intensos, fisicamente. Então, o Neymar, eu esperava também que nessa semana ele começasse a fazer o trabalho de campo e já desfrutasse de alguns minutos, assim como foi feito com o Lamine Yamal hoje. E você vê que a CBF está evitando falar em prazo, né? Não, volta a treinar amanhã, depois. Será que Neymar realmente vai conseguir ajudar o Brasil nesta Copa? Nos últimos dias, uma informação começou a preocupar até os torcedores mais otimistas. Neymar completou praticamente um mês longe dos gramados. E o problema não é apenas o tempo parado. O que está deixando muita gente preocupada é a falta de uma previsão clara para o retorno do craque. No início, a lesão foi tratada como algo simples. Falava-se apenas em um edema, um inchaço muscular que não exigiria tanto tempo de recuperação. Mas o passar dos dias mostrou uma realidade completamente diferente. Os jogos foram acontecendo. O Santos esperava sua volta. A seleção brasileira aguardava. Evitou falar em prazo. Exato. Então, para esse momento, e como o Felipe falou, também já aumenta. Eu já estava preocupado, tá? Mas com essa semana, ele não fazendo o trabalho de campo ainda, aí a minha preocupação aumenta justamente por causa do ritmo que essa Copa do Mundo vem apresentando. E digo mais,
Se você quiser o Neymar, né, para a próxima fase, o Neymar ele tem que fazer a transição por agora e está à disposição contra a Escócia. Porque se passa também, e nem contra a Escócia ele está à disposição, a não ser que resolva internamente dele não ir para campo contra a Escócia, mas ele já esteja treinando, já esteja em campo, já esteja participando do trabalho com bola, aí tudo bem. Fora isso, ele voltar à transição contra a Escócia e não estar à disposição, aí me preocupa ainda mais. Porque ele precisa de ter algum tempo em campo para estar à disposição para jogo. Justamente por isso, por causa da intensidade que está pedindo. Porque ritmo, né, Felipão? Ritmo de treino é uma coisa e o jogo é uma outra parada. Ele precisa de ritmo e o Ancelotti precisa adaptar o Neymar a jogo. Lembrado. Ele nunca jogou com... Isso ele é bom nunca falar, professor. treinou Ótimo, com o Ancelotti. Treinou com o Ancelotti. Nunca sequer treinou com o Ancelotti, nem um minuto em campo com o Ancelotti. E onde é que ele vai colocar? Do lado direito? Do lado esquerdo? O Ancelotti falou que com ele seria atacante centralizado, mas ele nunca sequer treinou com o Ancelotti. Pois então, adaptar os outros jogadores. É horrível. A situação ela é uma situação delicada para a comissão técnica, delicada para o Neymar, porque a gente está... E essa situação ela fica muito mais aflorada por causa do resultado do jogo, que foi um jogo assim, muito... Principalmente o primeiro tempo, vexatório para a seleção brasileira. O Brasil não conseguiu jogar, até acho que o Brasil foi surpreendido, porque eu fui surpreendido, porque eu imaginava o Marrocos sendo reativo, então o Marrocos fez o jogo que não vinha fazendo, e o Brasil fez o jogo que também não vinha fazendo, tá? O Brasil jogou muito abaixo do que vinha jogando. O Brasil jogou com medo, né? Eu esperava o Brasil, da mesma forma que o Brasil foi nos amistosos, os 2 últimos amistosos, marcando alto, o Brasil ativo. E quem foi ativo, quem marcou alto, quem quis dominar e até certo ponto dominou o jogo e propôs o jogo foi Marrocos. Porque o Ancelotti, ele praticamente repete o time do Egito, do amistoso, né? Com o Paquetá, Bruno Guimarães e Rafinha. Por quê? Porque naquele jogo do Egito, principalmente no primeiro tempo, o Bruno Guimarães, por exemplo, ele foi bem no jogo. Ele foi bem, ele deixou o Igor Thiago na cara do gol, verticalizando o passe. Só que Paquetá foi muito bem. Fazendo marcação-pressão. Então ele deve ter pensado, cara, o Marrocos vai jogar esperando, vai ser reativo. Por que eu não repetir o time no meio de campo? Só que aí o Marrocos acabou surpreendendo, né? Perfeito. Eu teria trazido o Neymar para a Copa do Mundo, você teria, Felipe teria, Filipão teria também. Mas é importante falar uma coisa aqui. Para uma lesão que, segundo o Santos falou, para nossa reportagem do GE, não, é só um edema, 2%, volta em X dias. Tá claro que não. Tá claro que alguém mentiu. Tá claro que não. Mas agora, assim, já que aconteceu... Tá muito claro que não. Já que aconteceu, está aqui, eu continuo na esperança, sendo bem sincero, de que o Neymar possa voltar a fazer, já voltar na transição para agora, para estar à disposição, então já que não estará contra o Haiti, à disposição com a Escócia. Por outro lado, acelerar sua recuperação pode ser um erro gigantesco. A história do futebol está cheia de exemplos de jogadores que voltaram antes da hora, e o resultado quase sempre foi o mesmo. Nova lesão, mais tempo parado, mais frustração. Por isso, a comissão técnica está sendo extremamente cuidadosa. Ninguém quer correr o risco de perder Neymar justamente quando a competição entrar na fase mais importante. É uma decisão difícil, porque cada jogo sem ele aumenta a ansiedade da torcida. Mas, ao mesmo tempo, cada dia de recuperação pode fazer diferença lá na frente. A verdade é que ninguém sabe exatamente quando Neymar voltará. Nem mesmo as informações mais recentes conseguem dar uma data definitiva. O que existe é expectativa, esperança e muita cautela. A cada nova avaliação médica, a torcida aguarda uma resposta positiva. A cada treino, cresce a expectativa de vê-lo novamente em campo. Mas até agora, a única certeza é que o retorno ainda depende de sua evolução física. E agora eu quero saber a sua opinião. Se você fosse o Ancelotti, colocaria Neymar para jogar assim que recebesse liberação médica? Ou esperaria mais um pouco para ter o camisa 10 totalmente preparado para o mata-mata? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber o que você pensa.